Acorde todo dia com um motivo para fazer você vencer e repudie aquilo que te faz mal. Repudie coisas que têm destruído você, gente que tem diminuído, ambientes que não têm patrocinado o seu crescimento. Se você colocar isso na sua cabeça e estudar, para chegar aqui hoje, eu li um pouco mais de 1000 livros. Você vai ter que estudar. Você vai ter que viver experiências diferentes. Você vai ter que se conectar com gente diferente. Você vai ter que vibrar em situações diferentes. Eu vou dar esses 5 dedinhos para você aqui, para você nunca mais esquecer. Ó. Locais novos, você encontra gente nova. Gente nova te dá ideia nova te dá ação nova te dá resultado novo. Cara, Deus criou o homem e fez o homem em imagem e semelhança dele. Então, quando você olha para o corpo, você vê um hardware. Quando você vê a mentalidade, você vê o software. Só que quando você vê a alma da pessoa, você vê quem usa o computador e o software. E as pessoas não sabem usar isso. Então a mentalidade é o piloto. Nós somos um ser triuno, imagem e semelhança do Criador, né? Tem espírito, alma e corpo. E as pessoas não sabem que o espírito é uma frequência, uma sintonia, né? A palavra fala, o espírito é luz, Deus é luz. E o espírito nada mais é que uma frequência. A alma é um campo magnético, metafísico, e o corpo é um corpo físico. Então, quando você fala assim, como é que faz para não desistir? Primeiro, a pessoa, quando ela está passando um problema, o problema vai revelar a capacidade dela, o limite dela, e Salomão fala há 3.000 anos o seguinte, lá em Provérbios, é na crise que se conhece um fraco. Então, o fraco não é aquele que está sem dinheiro, o fraco não é aquele que está sendo criticado, zoado ou memificado. Né? Tem a mumificação e tem a memificação. A verdade é, a crise ela é necessária para revelar quem a pessoa é. A gente é, de fato, o que a gente demonstra numa crise. Boa. Então, sabendo disso desde pequeno, e vem apanhando e me desafiando e crescendo bastante, eu entendi que só tem velório quando o morto desiste. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas fizerem um velório para destruir você, elas vão mandar as flores. Né? As pessoas que você, às vezes, respeita, vão mandar as flores. Ó, em respeito a esse velório, eu vou mandar as flores. Só tem um problema que faz aquele velório ser suspenso. Se o morto, levanta. Então, por exemplo, um cancelamento de internet, uma memificação, faz o quê? Faz um velório de uma pessoa, certo? A maioria não dá conta de seguir dali. Ela não vê dá conta possibilidade. porque emocionalmente, espiritualmente, claro, é tudo junto? Vamos fazer, é tudo junto, não tem como separar nada. Mas vamos fazer o seguinte, lembra quando sua mãe atravessava a rua com você segurando a mão dela? Claro. Sua mãe tá aí agora? Não. Tem gente que tá com a mãe até hoje emocionalmente. Ele não atravessa a rua sozinho. Tem gente que era para estar empreendendo em múltiplos negócios. A pessoa até hoje é funcionário de alguém. Você é contra funcionário? Você é contra empresário? Não sou nenhum dos dois. Eu sou investidor e agora estou virando político, com a graça de Deus e a confiança do povo. Então, assim, você tem que deixar a mão da sua mãe igual você deixou para atravessar a rua. Você vai ter que ressignificar, desconectar dos seus pais. E não é eu que estou falando. Não é dureza do coração de alguém que quer vencer na vida. É porque a Bíblia fala, deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. A palavra que começa o versículo é deixará. Tem que deixar. Nós temos 3 famílias, assim como tudo que Deus criou, a palavra fala que o que Deus criou revela a glória dele. Ou seja, a natureza revela a glória do Criador. Quando eu comecei a observar, o Brunet, às vezes a gente, num ensino religioso, a gente pega só uma vertente. A gente tem que ficar bom no corpo, porque o corpo é templo. A gente tem que ficar bom na alma, porque a inteligência emocional é almática. Eu vejo que você ensina muito isso. E a gente tem que ficar muito bom no espírito, porque o espírito é o que conecta a gente no trono. Então as pessoas, elas desistem rápido demais por elas não saberem quem de fato é Deus. Não é Deus histórico ou religioso, não. É Deus de verdade, é um acesso, que é supra-religioso. A religião faz bem? Faz bem. Tem 6.000 que são baseadas só na Bíblia. Tem muito mais religiões aí pelo mundo afora. Tem mais religião de verdade do que dialeto, pra você ter uma noção. Caramba. E aí que tá o detalhe. O detalhe é simples. Se a pessoa ela é experimentada numa crise, ela mostra o limite dela. Tem um negócio chamado batente. O batente é um limitador. Até o sonho que você que está assistindo, o seu sonho ele é limitado pelo tamanho da sua crença. Se você não acreditar, você sabe. Você veio da pobreza, eu conheço a sua história. Quando você era criança, você imaginaria chegar na fama que você tem, o sucesso, o dinheiro, você mora numa mansão, você é um homem próximo. Não, né?
Só que você foi rompendo de crença em crença e seus sonhos foram mudando. E aí as pessoas, quando elas entendem de fato o que é um sistema de crença, que é o software, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em experiências novas, desafios novos, ambientes novos, gente nova para gerar essa onda nova, para aumentar o batente. Deixa eu contar um segredo, conta pra ninguém que eu vou falar. Se a sua mente vê, é porque existe. Nunca mais conte isso pra ninguém, tá bom? Se a sua mente vê, funciona. Alguém fala, não tem como ir pra Marte. Eu só sei que você não vai, que a sua mente já tá fora, tá bom? Quem viu, vai. Quem não viu, fica de fora. Você imagina explicando pro índio como é que a caravela saiu de Portugal e chegou aqui. Aí o cara da caravela tava importante, falando, nós chegamos de Portugal. Aí como é que eu conto pro cara da caravela que depois de alguns anos ia atravessar, ao invés de ser 60 dias de caravela, ia atravessar em 8 horas de avião. Aí o cara pega o avião a primeira vez, no século passado. Como é que eu conto pra ele, nós vamos atravessar em 40 minutos com o foguete? Aí o cara do foguete chega, né? Tá vendo? Tanto que vocês são atrasados. Como é que eu conto pro cara do foguete que vai ter o teletransporte? Deixa eu te explicar. E agora começou a ficar ruim, né? Mas não tem. Então, eu já te falei. Você só tá fora porque sua mente tá fora, amigo. Nós vamos parar lá em Marte. O povo não entende. Cuidado. Eu vou dar uma brecha bíblica. Gênesis 11:6. Deus solta um dos maiores diamantes. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos e pra mim ali tem um que é top 5. Então, Deus desce do céu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Eles estavam na terra de Sinar, construindo a Torre de Babel, 2,4 km de altura mais ou menos. O tamanho é antropologia, não é Bíblia, tá? O tamanho não está escrito lá. O maior prédio do mundo hoje tem 828 metros. Do passado, sem computador, sem grua, sem guindaste, sem nanorobótica, tem 2,4 km. Tá bom? O que aconteceu? Deus desceu do trono para vir aqui na terra. Ou ele veio com o seu trono, mas lá está escrito, então desceu o Senhor para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Aí ele fala assim, o homem era um e falava a mesma língua, unidade de linguagem. Então, a partir de agora, tudo o que eles intentarem fazer não haverá limite. Está escrito assim, ipsis literis. Sabe o que significa isso? O código do ilimitado. Anota aí, unidade e linguagem. Por que casamento estraga? Porque não tem unidade, não tem linguagem. Você quer destruir qualquer coisa? Quebre a unidade e quebra a linguagem. Sociedade não funciona com unidade quebrada e nem com linguagem quebrada. Só que Deus deixou lá aquela fala. A Bíblia tem 40 autores e toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas tem um problema que você tem que avaliar. Essa é uma fala da boca do Deus vivo. E tudo que eles intentarem fazer não haverá limites. E ele vai lá e coloca uma língua para cada um. Acorde todo dia com motivo para fazer você vencer e repudie aquilo que te faz mal. Repudie coisas que têm destruído você, gente que tem diminuído, ambientes que não têm patrocinado o seu crescimento. Se você colocar isso na sua cabeça e estudar, para chegar aqui hoje, eu li um pouco mais de 1000 livros. Você vai ter que estudar. Você vai ter que viver experiências diferentes. Você vai ter que se conectar com gente diferente. Você vai ter que vibrar em situações diferentes. Eu vou dar esses 5 dedinhos para você aqui, para você nunca mais esquecer. Ó. Locais novos, você encontra gente nova. Gente nova te dá ideia nova te dá ação nova te dá resultado novo. Novos locais, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Esse é o grande segredo. Acabou. É isso que você precisa de investir. Você tem que acreditar nisso todo dia. No final das contas, o dia que você morrer, você vai assustar. Porque todo mundo só tinha um dia de vida. E todo mundo confunde achando que são 43.800. Não tem esse tanto de dia. Você está dentro de um eterno dia que na hora que ele acabar vai parecer que você só deu um espirro aqui na Terra. O que é a vida aqui na Terra? É uma experiência. É uma experiência eterna, só que essa experiência ela é humanizada. Ou seja, é uma fase que você passa aqui na Terra para servir outras pessoas, para você continuar na eternidade. Preste atenção no que eu estou te falando. Abra sua mente nisso. O que significa Israel para você? Você é pró-Israel? Campeão de Deus. Campeão de Deus, Israel é um povo. Ali é uma resposta para todo mundo saber o seguinte, que toda nação começou numa família. Jacó tinha um significado, o nome dele, antes dele encontrar ali em Peniel um anjo. Ele tinha o nome de Jacó, que significava suplantador, enganador. Quando ele tem um encontro ali com Deus em Peniel, né, através de um anjo, ele é rebatizado para Israel, que é campeão de Deus, para você ter uma noção. Então Israel é um sinal. Israel deixou de existir e
como Jesus falou sobre a figueira ia ter que florescer, a figueira floresceu agora depois da Segunda Guerra Mundial, e tem uns sinais de Daniel que, né, conta as semanas de Daniel, inclusive está perto de acontecer alguma coisa poderosa aí na Bíblia. Eu não vou falar que senão eles vão usar na política, mas Israel é um termômetro na terra. Representa a figueira. Em algumas passagens Jesus fala dessa figueira, e essa figueira ela floresceu depois de ter ficado mais de 1 milênio fora. E quando ela floresce, ela é um sinal do fim dos tempos. Então, Israel, ela vai se levantar poderosamente. Se você for pegar ali em Gênesis 16, quando Deus fala com Agar, que é a mãe do Ismael, que é o pai do islamismo, né, mundial, e nascendo no mesmo seio de Abraão, ali para mim tem uma demonstração clara, Bruno, do que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Tem uma fala de Deus assim para Agar: não precisa chorar não, porque esse menino, ele é filho de uma promessa, e ele será como um jumento selvagem, será todos contra ele e ele contra todos. Salvo engano, está em Gênesis 16. E aí quando ele fala aquilo, hoje o povo de Israel não tem mais de 18 milhões de pessoas. Mas o povo judaico-cristão tem 2,2 bi, que veio dessa linhagem através de Cristo. O Islã tem 1,8 bi. A Terceira Guerra Mundial vai ser o mundo árabe contra Israel. Israel tem a tecnologia mais avançada de guerra e tudo, e eles vão arrumar uma treta ali. E aí o que vai acontecer? A nação mais poderosa vai defender Israel, e aí a nação, né, aí já é escatologia e tá ali em Apocalipse sobre a nação vermelha. Lá no Vale de Jaboque vai ter uma guerrinha lá que o sangue vai subir até a altura do freio do cavalo. 200 milhões de pessoas. Só tem um exército que tem 200 milhões de pessoas. Só um exército vermelho, que eu não vou falar demais para não dar problema para mim. Mas ali vai ter o ataque. E essas nações elas vão jogar do lado do mundo árabe. Os Estados Unidos vai jogar do lado do povo de Israel, por causa de uma promessa. E a terra está meio que chegando nesse grande dia. E saber disso me conforta muito, porque eu preciso correr naquilo que eu fui chamado. Porque eu não quero chegar de mão vazia na onde eu fui chamado. Então Israel é um sinalizador de tempo. E Deus tem um compromisso, né? Deus fez um compromisso com esse povo e Deus não volta atrás. E saber disso muda completamente qualquer coisa que eu vou arregar na vida, sabendo que o fim da linha bíblica é ali. Eu fico mais animado ainda em aprender mais e poder servir. Eu puxei esse assunto de Israel porque você começou a falar, cara, eu tô apanhando muito, estão tentando embargar minha candidatura toda semana e me lembrou Israel, né? Que tá lá pequenininho, sem incomodar ninguém, e todo mundo lutando contra eles. Por isso que eu te fiz essa pergunta de como você vê Israel. Agora, uma coisa interessante é que você tocou num assunto que eu adoro falar, que é a gente já podia ter parado. A gente já podia estar morando em outro lugar, a gente já podia estar cuidando só do nosso. Só que terminar a nossa carreira, cumprir o nosso propósito é mais importante do que o nosso conforto. Senão, pelo conforto, a gente já tinha parado. Sim. Né? Muitos de nós. Como é que a gente pode colocar essa mentalidade de não faça só porque você tem que pagar o aluguel hoje, ou porque você tem que sair da situação escassa que está, mas pelo propósito maior. Como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas? Eu tenho tentado fazer a minha parte há anos, né? Batendo na mesma tecla todo dia, tem café com destino todo dia de manhã, tem conferência de destino, tem não sei o quê. Daqui a pouco eu vou falar do livro Princípios Milenários, que eu já assinei para você, o nosso livro novo. Que, aliás, eu quero que você me ajude a lançar. Bora. Use a sua inteligência para me ajudar nisso. E como é que a gente passa essa mentalidade para as pessoas de que é muito mais do que pagar uma conta, é um propósito maior. Porque depois que pagar a conta, vai parar então? Posso te falar? As pessoas que querem só pagar a conta não tem que ouvir essa conversa aí. São níveis de mentalidade. Elas vão xingar a gente por conta do nosso conforto. Hoje a gente para e pensa assim, poxa, cara, eu só queria uma casa. Eu lembro quando eu era da extrema pobreza e eu só queria dar uma casa para minha mãe, né? E aquilo para mim era o tudo. Eu lembro de uma oração minha aos 14 para 15 anos. Deus, se o Senhor me fizer jogador de futebol, eu nunca mais peço nada. Hoje eu tenho grana para comprar um time de futebol. Graças a Deus que ele não ouviu a oração. E aqui está o detalhe. O detalhe é, a gente está em níveis mentais. Então o suporte nosso de fazer algo depende daquele campo de crença. E não tem como eu sentar aqui agora, pegar uma pessoa que não acredita nela e contar tudo sobre o futuro dela. Vou te mostrar o que aconteceu na Bíblia. Deus, quando falou para José do Egito, José tem um apelido no judaísmo, é José o Justo.
Ninguém chama ele de José do Egito. É a gente aqui no Ocidente que chama ele de José do Egito. Ele não tem esse nome. José o Justo. Deus falou assim, José, no sonho, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de você. Brunet, por que Deus não falou assim, filho, eles vão te expulsar da sua casa, você vai ser vendido numa casa, você vai governar uma casa, uma mulher vai ficar nua na sua frente, você não vai se curvar para ela, você vai preferir ser preso, mas lá na cadeia eu vou te dar a chave, e depois você vai ser o governador do Egito. Por que Deus... Não, então tá, não vamos contar os detalhes não. Por que Deus já não falou assim, não, filho, é o seguinte, vai ser pedreira. Vai chegar lá e você vai virar governador do Egito. O que é Egito? O que eu tenho a ver com o Egito? É a mesma sensação minha, mexendo com prefeitura. Aí eu te faço uma pergunta, por que Deus já não deu os detalhes? O processo detalhado ou por que ele já não falou o que era? Para que essa figura de linguagem? Ó, o sol, a lua e as estrelas. Seguinte, se Deus te contar o que ele tem para você, você nunca vai acreditar. Nunca. Boa. Se Deus falar assim, Marçal, você vai ser o presidente do Brasil com 10 anos de idade, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Deus vai te dar sinais para você perseguir isso e o seu nível de obediência vai fazer você entender o que ele falou. O sol era Jacó, a lua era a mãe, as estrelas eram os irmãos. Quando ele revela isso para todo mundo, o propósito começa a funcionar. Quando você revela o que você carrega, a perseguição vai começar. Guarda esse código. Todo mundo vai te perseguir. Os próprios irmãos, para ajudar no cumprimento do propósito. Vamos tirar esse menino daqui. Por quê? Porque ele era um cara que entendia quem ele era, tinha entendimento da identidade. José era um cara, o justo, ele sabia quem ele era. O pai pega uma túnica colorida e coloca sobre o ombro dele e fala assim, ó, esse aqui é o querido. Depois eu queria discutir isso pessoalmente em off aqui, como é que a gente faz para dar uma túnica colorida para cada um dos nossos 4 filhos. Eu queria ouvir sua sabedoria nisso aí. Cada família tem um José do Egito, que é o backup de cada família. Depois a gente trata isso. Esse cara é expulso, engana o pai dele falando que ele foi morto e acabaram vendendo esse homem. Esse cara chega lá na casa de Potifar, resiste à tentação, a mulher quer ter relação com ele, ele continua sendo justo, foge, é denunciado, vai pra cadeia. Chega na cadeia, tá escrito assim, ó, e José tinha as chaves da cadeia. Escuta o final da história. E aí ele revela o sonho de todo mundo na cadeia. Ele não parou de cumprir o propósito dele, tá? Só pra você entender. Ele tá preso, mas ele tá ali desfrutando, passando confiança, com a chave da cadeia e servindo as pessoas. Nunca pare de servir, dependendo do que tiver acontecendo na sua vida. Você vai lembrar disso. Eu nunca parei depois que eu entendi isso. Nunca mais. Pode me atacar o tanto for que eu vou servir do mesmo jeito, porque eu sei que é assim que Deus honra. Deus ama fazer aquilo que você faz pelas pessoas que ele ama. Não é pelo que você está sentindo, não. Eu faço independente de eu estar sentindo ou não. Boa. O que aconteceu? Ele revelou o sonho de uma pessoa, o copeiro sai do período de prisão, vai para dentro da casa do faraó. Ninguém revela o sonho do faraó. Não, eu tenho um cara. E o José fala, ó, quando você estiver na presença do homem, lembra de mim. Levou 2 anos. Esse cara é levado. O que eu amo é na estratégia do José. José tá escrito que ele faz a barba. Essa história eu conheço ela nos mínimos detalhes. Aí ele chega diante do faraó, a história é 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Mas isso é muito fácil. Vai ter o período de prosperidade, vai ter de pobreza e nós precisamos de construir, né? Celeiros para isso. Quando ele termina, ele taca uma pergunta no faraó. Mas quem que vai fazer isso por você? O faraó arranca o anel, vai ser você. Porque você é que conseguiu discernir. E ali se cumpre o que Deus falou alguns anos atrás. José ficou 13 anos na cadeia. Olha que número interessante, 13. A família dele chega lá, porque o Egito virou o centro do mundo, e eles se curvam literalmente por José. Pedindo comida. E por que ele foi preso, por que ele fez isso, e por que ele virou governante? O propósito era salvar a nação de Israel. Ele cumpriu o propósito. Diferente do Moisés, os ossos de José ficaram lá até o dia que... ele ficou lá e até o dia que levaram os ossos dele. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte, Deus não vai falar o detalhe para você. Deus vai te dar a visão, e se você tem uma visão, ele vai te dar a provisão. Escuta isso aqui que é muito forte. Se Deus colocou uma visão no seu coração, eu quero que você durma. O Brunet falou brincando, eu não gosto de apanhar porque diferente do Pablo, ele dorme. Eu sei que ele dorme. Porque quem tem uma visão consegue dormir porque a provisão vai ter que chegar. Porque Deus deu a visão. Algumas pessoas precisam sonhar, outras precisam ter visões. Visão e sonho são coisas completamente diferentes. Sonho é seu. Visão é do alto. É um lugar que você não consegue chegar ainda. O que acontece? Se você entender
que o José do Egito nunca precisou de palácio para governar, você vai começar a governar onde você está agora. O palácio é que gritava o nome do José, socorro, aqui falta governante. Nunca foi o José querendo governar nada. Só que o José governou sobre a sexualidade, ele governou sobre a trairagem, sobre... Ele governava a si mesmo primeiro. É esse o segredo. Mas eu ia chegar aí. Homem sabe, esse legislador nosso aqui do Senado Federal. Quem governa... Aguardem. O Salomão já não disse? Quem governa a si mesmo é mais forte que aquele que toma a cidade inteira em guerra. Ou seja, um país nos dias de hoje. E aí está o segredo. O segredo chama-se governar. Quando eu vejo uma pessoa que domina sobre a si mesma, eu piro para essa pessoa, porque essa pessoa é braba. Ela é resistente, ela é persistente, ela readapta, ela faz o que precisa ser feito.